Abaema, sejam todos bem-vindos ao grupo Judaísmo para Todos da CIBRA. Hoje a gente vai estudar o muro e a gente, com o Nauter, eu já vou apresentar o Nauter, e o Nauter fez uma pesquisa bem legal para nós. Eu já estou louco para assistir. Então, estamos entrando aqui no nosso site. A gente tem aqui as palestras, né? Ó, o Muro das Lamentações, quem quiser ver um resumo. Depois aqui vai ficar o link para o vídeo e vai estar no YouTube também. E aqui vou apresentar o Nauter, né? Cliquei aqui em Nauter Camargo dos Santos. E aqui eu já consigo fazer uma apresentação do Nauter. Nauter Camargo dos Santos é pedagogo, Master Thermographer, Level 3, and Licensed Instructor by ITC, Infrared Training Center of Sweden, Stockholm, com 4 certificações internacionais para termografia infravermelha. Nauter tem mais de 30 anos de experiência em termografia, análise termográfica por infravermelho, em diferentes áreas: geração hídrica, térmica, solar e eólica, linhas de transmissão, 230 kV, 345 e outras, subtransmissões de várias potências, várias tensões, distribuições primárias, na área industrial, automotiva, estamparia, funilaria, pintura, montagem, indústria bélica, armamentos, ferroviária, naval, navios em alto mar, plataformas de petróleo, optical gas imaging, aérea, helicóptero, drone, solar, eólica, mineração de cimento, cobre, ferro e ouro, petroquímica, refinaria de petróleo, siderurgia, fundição de aço, fundição de vidros, em plantas de pratos, xícaras, plantas de garrafas, vidros automotivos, vidros óticos, pneus, fornos de fusão, fornos de recozimento, fornos de têmpera, fornos rotativos de cimento, data center, incluindo o Senado Federal do Brasil, bancária, moinhos de grãos, etc. Experiência que traz para todas essas classes de ITC nos mais diferentes cenários e atores. Tem ministrado cursos para o ITC Infrared Training Center de nível 1, categoria 1 ou de imagens óticas de gás, eletricidade. Nauter tem larga experiência com câmaras infravermelhas e softwares para análise infravermelhos e também transmitidas aos alunos. Então, passo a palavra para o nosso querido professor Walter, que fez aí para nós uma excelente pesquisa que vai nos passar agora. Então, já libero para o Nauter para ele poder compartilhar. Ok, uma boa noite a todos. É um grande privilégio, novamente, poder estar aqui com vocês. Já é a segunda palestra em que participo, e que fui convidado, e é um grande privilégio poder estar aqui convosco. Deixa eu ver se eu modifico ali para voltar para o normal da apresentação completa e já faço oração. Só um momentinho. Vamos ver se essa aqui fecha lá. Vamos ver se ela passa no meu retorno. Sim, agora veio no retorno. Beleza. Muito bem. Pessoal, vamos fazer então uma breve oração e vamos dar início à nossa palestra. Muito obrigado ao Eterno pelo privilégio que nos concede de aqui estarmos reunidos para estudarmos mais sobre a Tua Palavra e conhecermos sobre as tradições, sobre o muro, e te pedimos que o Teu Espírito esteja sobre nós, em nossos corações e em nossos familiares e amigos. Em Teu nome, agradecemos ao Eterno. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos ao nosso estudo.
Olha, eu li um livro de 650 páginas, Israel, The Biography, do Simon Montefiore, para fazer essa palestra, fazer o extrato dela. São em torno de 3.000 anos de história. Quero ver se eu consigo reduzir em 60 minutos, além de outras fontes que foram pesquisadas. Naturalmente, eu não pretendo esgotar, é um singelo estudo, né, que nós fizemos sobre o Muro das Lamentações, e muitos de vocês já o conhecem. Muitos já conhecem por muitos passeios, que já foram até lá pessoalmente. Eu ainda não tive o privilégio de ir, ok? No ano que vem, em Jerusalém, na direção do Kotel, ou o Muro das Lamentações, ou o Muro Ocidental, milhões de judeus fizeram e fazem a lendária oração. A construção do templo sagrado era vontade de Davi, para guardar a Arca da Aliança, que permanecia em um tabernáculo na forma de tenda desde a época de Moisés. Isso em Crônicas 28:3. Entretanto, o Eterno advertiu a Davi, dizendo: tu não construirás nenhum edifício em homenagem ao nome do Altíssimo, porque és homem de guerra e em tua violência derramaste muito sangue humano. Pois o Altíssimo desejava que o Santo Templo fosse construído em uma atmosfera de paz. E Davi foi avisado que após a sua morte, o Eterno levantaria alguém de sua descendência para essa tarefa. Escrito em 2 Samuel 7, 12-13, quando os teus dias forem completos, de Davi, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá de tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A construção só foi permitida a Salomão, filho de Davi, quando ele se tornou rei no século X a.C., aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Os trabalhos iniciaram no 4º ano de seu reinado, seguindo os planos de Davi, seu pai. Davi havia guardado muitos tesouros para custear a edificação, contudo, Salomão, seu filho, não chegou a usar tudo que foi estocado. O restante ficou depois. Era proibido o ingresso dos hebreus nessa cidade, na cidade santa. Enquanto na era bizantina, eles podiam visitar as ruínas do templo apenas uma vez por ano, no dia em que lembrava a destruição do templo pelos babilônicos. Aqui me parece mais como um ato de humilhação e castigo, que permitissem que apenas na data da destruição do templo os hebreus pudessem adentrar os seus muros. E nessa data eles pranteavam, lamentavam, o que levou este recanto a ser conhecido como o Muro das Lamentações. O hábito de orar, de rezar ao pé do muro e de depositar papéis em seus vãos como súplicas e agradecimentos tem sido cultivado ao longo de séculos e séculos. Aqui agora nós falamos sobre o contexto histórico da Guerra de Israel com a Palestina em 48, da Guerra Árabe-Israelense de 67, a Guerra dos 6 Dias. Entre os anos de 48 e 67, de 1948 e 1967, a Guerra dos 6 Dias, o muro ficou novamente inacessível para os judeus, pois nesse período Jerusalém estava dividida, cabendo à Jordânia justamente a parte que continha o templo. E, posteriormente, após a Guerra dos 6 Dias, a entrada foi novamente liberada e o muro se transformou em um símbolo de vitória.
em 1967, e em local sagrado. Pasmem, senhores, deixando de exercer a função que era a anterior a 67, como uma função de reservatório destinado à transformação de lixo em resíduos inofensivos. O lixo era queimado lá. A parte interna da esplanada das mesquitas seria o local mais venerado da terra dos judeus. Mas como eles não têm acesso a esse espaço, naturalmente foi transferido para a parte externa do muro, o que se torna a esfera ou o espaço mais sagrado da terra, depois do Santo dos Santos. A causa da primeira destruição de Jerusalém aos babilônicos, voltando na história. A causa da destruição foi a infidelidade e o abandono do primeiro amor ao eterno, de suas leis e de seus preceitos. Deuteronômio 28, 64 a 66, nos diz que o Eterno vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra, e ali servireis outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, deuses de pau, de pedra, e nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. Mas o Altíssimo ali te dará coração tremente, desfalecimento de olhos, desmaio de alma, e a tua vida estará como em suspenso diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança de tua própria vida. Os profetas de antanho, Jeremias e Ezequiel, viam naquela destruição uma punição infligida ao povo hebreu por sua obstinada, por sua desenfreada infidelidade e desobediência aos preceitos do Eterno. Como resultado da destruição do primeiro templo, ele foi destruído pelos babilônicos no reinado de Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., e os tesouros depositados ao longo do tempo e por Salomão foram levados para a Babilônia. O pedido ficou conhecido como o exílio babilônico. Segundo Reis 24, 3 a 14, nos diz: e tirou dali todos os tesouros da casa do Eterno, e os tesouros da casa do rei, e os levou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, e transportou toda Jerusalém, como também a todos os príncipes, aos homens valorosos, 10.000 presos, e também todos os artífices, os ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. 70 anos após o exílio babilônico, teve a reconstrução do segundo templo. E segundo o relato bíblico, a reconstrução do templo foi designada por Ciro, o rei da Pérsia, no ano de 539 a.C. Ciro apodera-se de Babilônia e ordena o repatriamento dos cativos. E a reconstrução do seu templo, segundo a descrição que está no livro de Esdras, terá tido um lugar sob o sacerdote Jósua, filho de Zadaque, Zorobabel, filho de Salatiel. A obra, porém, foi interrompida durante o reinado de Ciro e só foi retomada no reinado de Dario, o rei persa, em 550 a 478 a.C., que venceu os caldeus e os babilônicos. A história do templo, a história do muro, elas estão intimamente entrelaçadas e interligadas entre si. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias, um feito extraordinário, no ano 516 a.C. Após obter a autorização de Artaxerxes para a reconstrução do templo, Neemias chega à cidade que estava destruída. É interessante observar o plano extremamente inteligente que Neemias elaborou, perfeitamente execuível. Ele dividiu a tarefa em 40 seções diferentes do muro, designando equipes para trabalhar perto de suas casas. E assim eles tinham interesse pessoal, já era próximo de suas casas, em reconstruir aquela seção do muro que defenderia as suas próprias vidas, as suas residências e os seus negócios.
Mais tarde, Herodes o Grande, séculos mais tarde, de origem idumeia, eram povos descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. Ele reinou na Judéia de 30 a.C. até 4 depois. No ano 20 a.C., reconstruiu e expandiu o segundo templo, com dimensões sem precedentes e projetos de engenharia que importou de Roma, com a intenção de agradar a Júlio César e os governantes judeus que o haviam designado para comandar Jerusalém. Na verdade, Herodes era um fantoche, um marionete na mão dos romanos. Mas, indiscutivelmente, era um homem de bom gosto, apesar da maldade e da dureza do seu coração, era um homem muito habilidoso. E certos autores, observem agora, que certos autores designam o templo após a intervenção de Herodes, alguns autores chamam-no de terceiro templo, pois que não se podia mudar a arquitetura do templo, e Herodes a mudou, ampliou. O Altíssimo havia dado o modelo a Davi, o modelo original, e ordenou que se seguisse o modelo pré-determinado por ele. Logo, a ampliação e as mudanças de Herodes simboliza, para alguns judeus, uma profanação do templo. Mas, como já falei, Herodes era um homem de bom gosto. Herodes não buscou qualquer pedra para levantar o templo, e sim uma que hoje é conhecida como Malaque, ou Malaquê, não sei a pronúncia, traduzindo rainha em árabe, que era famosa por sua grande resistência e bela cor branca. A pedra era tão linda, tão branca, que por estar polida, conseguiu confundir até o meticuloso Flávio Joséfos, que descreveu que o templo de Jerusalém era de mármore. A pedreira que foi usada por Herodes agora, na atualidade, arqueólogos israelenses asseguram ter descoberto essa pedreira que há 2000 anos onde foram extraídos os blocos de pedra usados na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Acreditava-se até agora que a pedreira da qual se construiu o templo bíblico, segundo o templo, estava perto ou dentro da cidade antiga, nas proximidades da Fortaleza Antônia, antiga Fortaleza Antônia. E o que mais surpreende os arqueólogos é a distância de 4 ou 5 quilômetros entre a pedreira e o muro e o templo em construção para poder transportar pedras tão grandes e pesadas. Hoje, esse sítio arqueológico está dentro do bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém e perto do Santuário dos Israelitas. Aqui está a imagem da antiga pedreira, segundo os arqueólogos israelenses, de onde foram retirados os blocos de pedra do muro e também do templo, do segundo templo. Aqui temos algo muito interessante. É a primeira vez em 2000 anos em que se pode ver, e quem for a Israel, quem sabe tocar nesses instrumentos que foram utilizados pelos construtores do Muro das Lamentações. Isso aqui é um cinzel, medindo cerca de 15 centímetros e 4 quilos. Foi achado nas escavações das fundações na parte inferior do Muro das Lamentações, abaixo do nível da rua principal de Jerusalém, em uma profundidade de 5 ou 6 metros abaixo do nível da rua. Esta é uma das ferramentas, segundo os arqueólogos, usadas na construção do muro e provavelmente no templo. Agora aqui nós pulamos para Lucas 19, 41, que diz: quando ia chegando próximo à cidade, Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela. Se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso tem encoberto teus olhos, porque virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti
pedra sobre pedra, pois que não conhecesses o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42, 44. Agora aqui eu recolhi uma parte que eu pesquisei no livro chamado O Grande Conflito, da escritora Ellen Golding White, que nos relata, nas suas palavras, de escritora. No cimo das Montes das Oliveiras, olhava Jesus para Jerusalém, e lindo e calmo era o cenário, era tempo de Páscoa, os filhos de Jacó se haviam reunido para celebrar a grande festa nacional. Em meio a hortos, vinhedos, juncados de tendas de peregrinos, via-se os majestosos palácios, maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: estou assentada como rainha e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa, Sião, e julgando-se tão segura do favor do Eterno, como séculos antes o poeta real cantara no Salmo 48, 2, formoso de sítio, e a alegria de toda a terra é o monte Sião, a cidade do grande rei. Bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo, os raios de sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore e punham reflexo no portal de ouro da torre e do pináculo. Com perfeição de formosura, levantava-se a cidade santa com orgulho, como orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria, admiração? Contudo, a história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor manifesta o povo escolhido. Ali estava o Monte Moriá, onde o filho da promessa, como vítima submissa, havia ligado ao altar. Gênesis 22, 9. Ali, o concerto de bênçãos e a gloriosa promessa confirmada com Abraão, o pai dos crentes, Gênesis 22, 16, 18. Ali as chamas do sacrifício acendendo na era de Ornã para o céu, desviando a espada do anjo destruidor. 1 Crônicas 1. Jerusalém fora honrada pelo Eterno acima de toda a terra. Sião for eleita pelo Altíssimo, que é desejada como sua habitação. Salmo 132, 13. Durante os séculos, santos, profetas, haviam proferido mensagens de advertência, sacerdotes agitando turíbulos, nuvens de incenso, com as orações dos adoradores, subia perante o Eterno. Ali diariamente eram oferecidos sacrifícios do sangue de cordeiros, apontando para o Cordeiro do Altíssimo. Ali o Altíssimo revelara a sua presença na nuvem de glória do propiciatório, Shekinah. Também repousava a escada mística, Monte Moriá, ligando a terra aos céus, naquela visão de Jacó, quando viu a escada pela qual os anjos do Eterno subiam e desciam. Em Gênesis 28, 1. Houvesse Israel como nação, preservado a aliança com os céus, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade eleita do Altíssimo. Jeremias 17, 21, 25. Mas a história do povo favorecido foi um registro inacreditável de infidelidade, apostasias, rebeliões. Em 2 Crônicas 7, 19 e 22, na Nova Versão Internacional, nos diz: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei a meu nome. Não sou templo como um muro e seus arredores. E todos que passarem por esse templo agora imponente ficarão espantados e perguntarão: por que o Altíssimo fez uma coisa dessas a essa terra, a esse templo?
E a resposta será: porque abandonaram o Eterno, que os tiraram do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles esse grande desastre. E a colheita do resultado de apostasias e de rebeliões, a fome, a peste, a espada do Império Romano sob Tito desceu sobre Jerusalém no ano 70, destruindo o templo e os muros, destruindo novamente a cidade. Tito, que mais tarde se tornou imperador romano, restando apenas uma parte do muro do lado ocidental, que alguns defendem a ideia de que Tito permitiu a preservação de uma parte do muro externo como um ato de humilhação para que os judeus conservem a memória de sua derrota diante de Roma. Pessoalmente, tenho as minhas dúvidas. Por quê? Não há nenhum registro histórico, que eu saiba, que ateste essa intenção de Tito. Existem apenas especulações desse fato que o general deixou parte dos muros, uma pequena parte, para que o muro se lembrasse da sua glória anterior. Acho difícil essa tese, porque os soldados de Tito, ensandecidos, por que não dizer possuídos, ao adentrarem o recinto do templo e seus arredores, completamente descontrolados, Tito não poderia contê-los e dizê-los: não, deixem uma parte do muro. No afã e no calor da destruição de homens ensandecidos. O momento da destruição de Tito, ele marcou um antes e um depois da história de Jerusalém. Essa aqui é uma imagem muito conhecida, está no Arco de Tito, em Roma, né? Mostrando o triunfo dos romanos que carregaram os utensílios do templo. Em Lucas 19, 42 a 44, nos diz: e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo de tua visitação. Eis as pedras, aqui estão. Foram jogadas pelos soldados romanos e ainda hoje elas estão. Quem já foi a Israel, teve o privilégio de ir à Terra Santa, poderá, quem sabe, ter visto essas pedras, e quem não o foi, se um dia o fizer, poderá vê-las no mesmo lugar em que os soldados ensandecidos de Tito a jogaram durante a destruição. Jerusalém sofreu sucessivas invasões e seus muros foram arrasados por completo pelo menos 3 vezes. A última reconstrução ocorreu 1.500 anos mais tarde, entre 1535 e 1538, depois de Cristo, quando Jerusalém fazia parte do Império Otomano, por ordem de Solimão I. Saladino tomou Jerusalém em 1187. Por volta de 1180, Saladino cercou Jerusalém, a tomou e expulsou os cristãos que lá estavam. O sultão não só a destruiu, mas também a adaptou, a enfeitou, reaproveitou os lindos espólios dos cruzados que estavam no local, com seus padrões poliformes, capitéis, e com isso a própria arquitetura foi construída com os símbolos dos inimigos de Saladino, os cruzados, o que torna difícil distinguir os edifícios dos cruzados dos de Saladino. Saladino repovoou a cidade com armênios, no bairro armênio que existe até hoje, além de grande número de judeus de Ascalon, Iêmen e Marrocos.
A queda de Jerusalém, ela deixou estarrecida a Europa cristã e forneceu combustível para a Terceira Cruzada para liberar Jerusalém em 1190, por Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e Filipe II, rei da França. Em 1209, Moazan, da família de Saladino, foi um dos mais prolíficos construtores de Jerusalém. Restaurou as muralhas. Em 1209, fixou 300 famílias judias da França e da Inglaterra. Em 1219, o próprio Suamã tomou a dolorosa decisão de demolir as suas fortificações, evidentemente o muro, para não cair nas mãos da Quinta Cruzada. Jerusalém novamente ficou indefesa e semideserta. Jerusalém só se recuperaria no século XIX. Lendária antes e depois de suas muralhas ficariam por 300 anos sem elas, ou 3 séculos. Em 1244, cavaleiros tártaros chefiados por Barbacã destruíram novamente, completamente, Jerusalém. Foram embora, deixaram-na incendiada, destroçada, e a cidade voltou a ser cristã em 1917. Nazir Mohammed, em 1317, então, esse sultão, com apenas 26 anos, chamado de o Primoroso Águia, resolveu embelezar o monte do templo e as suas vizinhanças. Fortificou a Torre de Davi e também construiu edifícios engenhosamente exprimidos nos tetos de outros já existentes em volta dos portões do nobre santuário. Foi então que a muralha desapareceu através dos edifícios, porém ela reaparece uma vez mais ao longo de uma viela escondida num pátio do bairro muçulmano. Essa pequena parte é um dos lugares secretos de Jerusalém. Assim como os judeus veneravam o famoso Muro das Lamentações, reduzido o número de judeus rezava, orava e ainda reza nesse pequena parte do muro. Mais adiante eu vou mostrar a fotografia desse pequeno muro. Aqui está a entrada, desculpa, aqui está a entrada dele. Atualmente é um local de orações pouco conhecido, até israelenses nativos, alguns israelenses nativos de lá de Israel, desconhecem essa entrada aqui para essa pequena parte do muro que chamam de Little Wall, em inglês. Suleiman, por volta de 1553, os judeus oravam em volta dos muros do Monte do Templo, oravam pelas encostas, do Monte das Oliveiras, e Sulemão, ele era favorável à ordem, ele desencorajava qualquer coisa que pudesse reduzir o monopólio islâmico do Monte do Templo. Suleiman reservou como local de orações para judeus uma rua de 3 ou 4 metros de largura ao longo do muro de sustentação do templo do rei Herodes. Os judeus passaram a necessitar de permissão especial para orar, para rezar, e logo chamaram o local de Kotel, o muro. Os não-judeus o denominaram de muro ocidental, o Muro das Lamentações, e daí em diante suas pedras douradas de cantaria tornaram o símbolo de Jerusalém e foco de santidade. 400 anos depois, no armistício de 1949, supervisionado pela ONU, Israel foi dividido. O acordo prometia aos judeus o acesso ao muro, ao cemitério do Monte das Oliveiras, às tumbas do Vale do Cedron, mas isso nunca foi respeitado. Os judeus não tiveram permissão de orar no muro pelos 19 anos seguintes. Peregrinos judeus, banidos do muro, oravam no túmulo de Davi, no Monte de Sião, e ali criaram o primeiro museu do Holocausto do país. Mais tarde, depois da reconquista de Jerusalém, no qual o general Moshe Dayan foi protagonista, ele era um homem respeitado pelos árabes, que eu chamava de Abu Musa, filho de Moisés. Ele declara em suas emblemáticas palavras, Moshe Dayan: para os vizinhos árabes, Israel estende a mão da paz e para todos os povos de todas as religiões, garantindo
garantimos plena liberdade de culto, não viemos para conquistar os lugares santos dos outros, mas para viver em harmonia. Na Guerra dos 6 Dias, essa decisão de Dayan, de 5 a 10 de junho de 1967, aqui chama atenção para um pequeno parágrafo, uma pequena parte, em que guerrearam por 6 dias, descansaram no 7º, no Shabat. Uma conquista milagrosa e heróica da nação e da IDF contra a coalização de milhares de adversários. A Guerra do Kippur, de 6 a 26 de outubro de 73, os adversários sofreram 9 humilhantes derrotas. 10 dias depois da tomada de Jerusalém, 67, Dayan retornou ao Aqsa, onde, sentados de meias com o cheque Haran e o Ulemá, explicou que Jerusalém pertencia a Israel, mas o Oácio controlaria o Monte do Templo, mesmo que agora, 2000 anos após, os judeus pudessem finalmente visitar o local. Ele determinou, Moshe Dayan, que estariam proibidos de rezar ali, e a decisão desse estadista tomada por Dayan prevalece até os dias de hoje. Isso aqui está escrito no livro Jerusalém, The Biography, de Simon Montefiore, da onde peguei a fonte. Muito bem. Após a Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, sob domínio cristão, os judeus, vejam, sob domínio cristão, os judeus foram proibidos até mesmo de se aproximarem da Cidade Santa. Podiam serem mortos só por chegarem perto dos lugares santos, islâmicos ou cristãos. Antes da Guerra dos 6 Dias, em 67, quando o local e toda a cidade velha de Jerusalém foram conquistados por Israel, o local do muro era chamado de Quarteirão Marroquino, fundado por Ashdal, filho de Saladino, de onde, por ordem do prefeito de Jerusalém, 135 famílias árabes foram deslocadas, promovidas, para a abertura da esplanada dos Muros das Lamentações. Cada estação dessas, caros ouvintes, que está em azul, é a fonte de onde tomei as informações. Após séculos de culto, confinado, espremido, ameaçado num beco de 3 ou 4 metros de comprimento, o espaço foi finalmente aberto na nova praça diante do importante santuário judeu. Era por si só a libertação, pois os judeus afluíam para ali orar, rezar. O dilapidado bairro judeu foi restaurado, as suas sinagogas, antes dinamitadas, foram reconstruídas e reconsagradas, suas praças e pátios vandalizados foram realimentados, as yeshivas foram criadas e reparadas. Foi a primeira vez que os judeus tiveram liberdade de culto ali, desde o ano 70, pós-Tito. Aqui está a imagem, pessoal. Esse pequeno espaço aqui de 3 a 4 metros, confinados, era isso que era permitido aos judeus. Aqui está a vista aérea do quarteirão marroquino, antes da ocupação de Israel em 1967. Mas na Guerra de 67, após ela, foram removidas as famílias que ali residiam para abrir para a esplanada do muro. Essas aqui são imagens da data da abertura do espaço de fronte ao Kotel em 1967. Aqui está o muro hoje. Agora falemos da anatomia do muro. O Muro das Lamentações, Kotel, o muro ocidental, ele tem 488 metros de comprimento. No passado, o Muro das Lamentações ele atingiu a altura de 60 metros.
No entanto, hoje a parte não visível está tapada pelas fachadas do bairro muçulmano. Atualmente, o ponto mais alto da seção exposta atinge uma altura de 40 metros, acima do leito rochoso da colina oriental de Jerusalém, Monte Moriá. A seção do Muro das Lamentações, que é visível na praça de oração, ela é composta por 46 camadas de pedra, sendo que 29 dessas são expostas acima do solo e contém pedras de diferentes períodos de tempo. As 17 camadas restantes são subterrâneas e a seção acima do solo atinge uma altura de 19 metros. É interessante observar que as pedras originais do templo, as colocadas, do segundo templo, as colocadas pelos trabalhadores de Herodes, eles eram montados com juntas secas, pessoal. Não tinha nenhum tipo de cimento, argamassa, cola, uma obra extraordinária da engenharia. No entanto, a altura da seção desde a fundação até o pico, ou seja, desde o solo rochoso até o pico, é estimada aproximadamente em 32 metros, o que equivale a um prédio de 12 andares. Falemos agora da distribuição. Olhemos com atenção a distribuição das pedras de hoje do muro. Observe-se pelo padrão das pedras do muro venerado, não é integralmente, observem, pessoal, que essas pedras não são integralmente do muro original de Herodes. Até a 7ª fileira, podemos constatar que sim, onde apresentam o selo herodiano, ou a moldura herodiana. Na parte inferior estão as pedras maiores, toda com a moldura entalhada, atestando que essa construção é do período de Herodes. Esse detalhe de construção é único e todos os especialistas são unânimes em reconhecer esse selo herodiano. No meio da muralha, as pedras de tamanho médio são do período da dinastia Omaída. Durante a dominação árabe, foram postas para conter os destroços da destruição feita pelos romanos durante a revolta judaica do ano 70. A parte superior são pedras menores. Observem que na parte superior já foram colocadas com argamassa, com uma espécie de cimento. Essas pedras menores são do período otomano, para suprir o local de outras pedras que caíram ou foram retiradas ao longo do tempo. O Kotel é um local sagrado. Mais de 2000 anos se passaram e o muro ocidental é o lugar mais sagrado do judaísmo, somente atrás do Santo dos Santos, no Monte do Templo. Judeus de toda parte do mundo vão ali orar, pedir a volta do Messias, o retorno dos exilados, a reconstrução do templo, entre outros pedidos, evidentemente, agradecimentos. Colocar os seus rogos e preces em um papel, dobrá-los e deixar em alguma das aberturas do muro é uma tradição judaica milenar, adotadas pelos visitantes do mundo inteiro. O acesso é livre a todas as religiões, desde que, evidentemente, respeitem os judeus. Quando um pedaço de papel, pessoal, encosta no muro com uma prece, com um agradecimento, ele se torna um objeto sagrado e não pode ser mais destruído. 2 vezes ao ano, todos os papéis com as orações de agradecimentos, eles são retirados e enterrados no Monte das Oliveiras. Nunca fui a Israel. Meu coração arde de vontade de ir. Mas o meu nome já está enterrado no Monte das Oliveiras. Através de o meu nome foi colocado entre os muros, os vãos do muro. No muro existe também a divisão para as mulheres, todo mundo sabe. Uma cerca que separa as 2 zonas de oração do muro.
Desde 2013, as mulheres podem orar em voz alta e utilizar os mesmos símbolos religiosos que os homens. Em 31 de janeiro de 2016, o governo de Netanyahu votou a favor da criação de um novo espaço junto aos Muros das Lamentações, espaço misto, onde homens e mulheres poderiam rezar em conjunto. Essa decisão histórica teria vindo ao encontro de 2 décadas de reivindicações por parte de grupos progressistas de judeus, pelo reconhecimento de orar de acordo com seus rituais. Teria, assim, 3 espaços, um só para homens, um para mulheres e outro misto. Contudo, em 2017, o mesmo Netanyahu congelou os planos de construção desta área mista, pasmem, pela numerosa pressão dos setores ultraconservadores. Quem já foi a Jerusalém, na esquerda, nessa entrada aqui, se consegue ir até as fundações do templo, a entrada do túnel do mundo ocidental. Ela fica na rua Hagai, abaixo de um dos arcos que sustentavam a grande ponte que ligava a cidade alta ao Monte do Templo. Se não me engano, chamava-se Arco de Robson, se não me engano. Durante o período do Segundo Templo. E por essa ponte também passavam um aqueduto que trazia água de Belém a Jerusalém. Aqui temos uma imagem das pedras em suas fundações, o arco herodiano, juntas secas. As pedras do muro foram variando, encaixadas, variando a posição em largura e comprimento, para melhorar o encaixamento e dar uma estabilidade excepcional ao muro, inclusive contra terremotos. O maior bloco tem 13,6 metros de comprimento e a sua profundidade estimada está em 13,5 a 4,5 metros e a sua altura de 13,3 metros. Um peso de 570 toneladas, pessoal. Essas são muito maiores que aquelas pedras encontradas na pirâmide de José. Esta aqui, pessoal, é um local de orações pouco conhecido e com maior proximidade do Santo dos Santos. Um pequeno local. Esse aqui é um local reservado para oração de mulheres, onde acredita-se ser o local com maior proximidade do Santo dos Santos, que ficava no templo. Observem lá também os pedidos de orações colocados nas frestas, nas juntas das pedras. O Santo dos Santos, no Domo da Rocha, local de orações não permitido aos judeus. O Domo da Rocha é um local para proteger e preservar a rocha do pico do Monte de Moriá, local do sacrifício de Isaac por Abraão, quase sacrifício de Isaac por Abraão. O Santo dos Santos, o local da Arca da Aliança. Imaginava em meus pensamentos que esse prédio fosse uma mesquita, mas os muçulmanos não o tratam como uma mesquita, tratam como um prédio que protege a rocha. Aqui temos uma imagem de dentro, onde mostra esse quadro branco, mostra as paredes, onde seriam as paredes do Santo dos Santos. E a flecha está mostrando o local onde ficava a Arca da Aliança, onde foi preparada, pois tem as dimensões da Arca da Aliança. Sob o Santo dos Santos, sob a rocha, existe uma pequena caverna natural que se chama o Poço das Almas. Poucos conhecem esse local. Ela foi aumentada há 900 anos atrás pelos cruzados. Aqui outro local de oração, no Muro Ocidental, obviamente sabemos que é controlada pelos ultra-ortodoxos. Aqui essa oração. Observe quem for lá de visita, não leve em dólares ou outra moeda qualquer, mas leve em shekel, pois os ultra-ortodoxos não aceitarão. Eles dirão para você, estamos em Israel, aqui a moeda é o shekel, não aceitarão outra moeda. O ex-parlamentar da agência judaica, esse Natan, lançou uma proposta a fim de apaziguar os ânimos de diversas ramificações judaicas em relação ao muro.
Segundo a sua proposta, o atual acesso ao muro seria dobrado para o público em geral. Nos últimos anos, a maior parte do conhecido muro ocidental estava localizado dentro do Parque Arqueológico Davidson, e somente algumas pessoas, se pagassem para entrar no parque, poderiam fazer as suas orações em uma pequena área junto aos escombros arqueológicos do parque. Devido ao conflito entre muitas ramificações do judaísmo, o eterno conflito entre as ramificações do judaísmo, contra a exclusividade do culto ortodoxo no hotel e a persistência por mais de 10 anos do grupo de mulheres que desejavam orar com a cabeça coberta pelo talit, a contenda entre ortodoxos, entre os tradicionais, entre os reformistas, e cada vez mais radical. Aqui, antes da conclusão final, quero mostrar para vocês Ora, ele não consegue passar no compartilhamento ali. É uma pena. Eu consegui abrir no meu Note, mas não deu. É uma imagem ao vivo dos muros de Jerusalém. Nesse site que está aí anotado, depois vocês poderão acessar, ele mostra 24 horas por dia uma câmera mostrando em amplitude os muros de Jerusalém. Infelizmente, não foi possível passar para vocês. Infelizmente. Muito bem. Voltando aqui. Então, eis a conclusão dos nossos estudos. O epílogo. Alguns defendem a ideia de que Tito, em 70, permitiu a preservação de um pedaço do muro externo para que os judeus conservem a memória de sua derrota diante de Roma. Como já lhes falei, não acredito muito nessa história, pois não há evidências de que Tito propositadamente tivesse a intenção de deixar um pedaço do muro como humilhação ao povo judeu. Na visão dos hebreus, atribuíram a uma promessa feita pelo Eterno, segundo o qual ficaria de pé ao menos uma pequena parte do sagrado templo, como símbolo da sua aliança perpétua com o povo judeu. E os judeus têm pregado frente a esse muro durante milênios, crendo que esse é o lugar acessível mais sagrado da terra depois do Santo dos Santos. Pois já que não podem entrar ao interior da esplanada das mesquitas, que seria ainda mais sagrado. Mas o que é de concreto? É um local extremamente solene, repleto de simbolismo, orações, súplicas, agradecimentos, esperança, mas também de profunda reflexão e profunda tristeza. Imagine você perder a sua casa de oração, o local mais sagrado de sua fé, e por castigo divino ou humano, causado pela dureza de seu próprio coração, infidelidade para com o Eterno, ser permitido apenas que você se aproxime da parte externa do muro, não ser autorizado a colocar os seus pés e adentrar o solo sagrado. As muralhas de pedra, elas testemunharam a elevação espiritual e também a ruína profunda, a presença de profetas, de reis, príncipes, estadistas, generais, conquistadores, mercadores, sacerdotes, rabinos, padres, pastores, homens e mulheres simples. Momentos de júbilo, inumeráveis batalhas, combate, ferro, fogo, destruição e morte. As muralhas presenciaram o reaproveitamento de suas pedras em igrejas, em mesquitas, em palácios, em casas, pedras essas que testemunham a milenar infidelidade e o abandono do primeiro amor ao Eterno, às suas leis e seus preceitos.
Propósito singelo deste passeio em que fizemos, desse singelo estudo, longe de esgotar o assunto, foi conduzir ao embate íntimo, a esgrimar com a nossa própria consciência, nos digladiarmos com a nossa consciência a questão áurea, norteadora desse modesto estudo, instigando os ouvintes a responder individualmente perante o tribunal de sua própria consciência a pergunta que norteia esse estudo. O que o Cotel mostra? O que ele testemunha? O que ele simboliza? O que ele significa para você como indivíduo e como integrante da nação eleita? Eu fecho o estudo com a minha esperança pessoal, expressa em Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte do Eterno, preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo do Eterno está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Altíssimo estará com eles. Eles enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem tristeza, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a minha esperança pessoal. Muito obrigado, pessoal. É o que tinha para falar para vocês hoje. Nauter, meus parabéns pela tua pesquisa, foi bastante abrangente, tu colocou, além da tua opinião pessoal, tu colocou, além das escrituras judaicas, tu ainda colocou as escrituras cristãs, citou os muçulmanos, foi bastante abrangente. Meus parabéns, aprendi muita coisa, e até em algumas fontes que eu nem pensaria em estudar. Foi bem legal mesmo. Gostei muito das fotos, tu colocasse ali, ficou bem ilustrado. Então, o Nauter fica à disposição, né, para quem quiser fazer perguntas, comentários, qualquer manifestação. Quem quiser falar, só abrir o microfone e falar, sem problema. Ok, Carlos, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar ao Nauter pela excelente aula histórica, né, sobre o Cotel, e parabéns pela pesquisa que ele fez, também bastante abrangente. E, como ele dissesse também, o assunto não se esgota ainda, tem muita coisa ainda que a gente possa buscar ao longo da história, e cada vez se descobre mais alguma coisa na parte arqueológica lá de Jerusalém. Mas eu só queria perguntar ao Nauter, só corroborar com o assunto, né? Na reconstrução do segundo templo, ele falou de Esdras e Neemias, mas também se fala em Zorobabel, né? Jerosabel, tá? Que teve aquele decreto, né, de Herodes, e ele construiu. Na realidade, foi a construção de um templo bastante singelo, né, muito simples, né, que o povo também não tinha mais dinheiro, tinha voltado da Babilônia, né, era um povo que foi exilado. Então, Esdras e Neemias ajudaram na construção das muralhas de Jerusalém, né. Então, tinha aquela esforço comunitário de construção de estradas, das muralhas. Zorobabel, ele fez aquele templo mais acanhado, e depois, posteriormente, Herodes o Grande, né, com a sua plenitude exuberante, né, que tudo para ele era grandioso,
Então, ele deu amplitude, né, ao Templo de Jerusalém. A mesma coisa que ele fez também com a Capela de Macpela, onde estão os patriarcas. Né? São os mesmos tipos de pedra, mesmo tipo de construção, o selo herodiano nas pedras. Tudo, não. Então, só para corroborar com o nosso querido Nauter, falo o contexto de Zorobabel na reconstrução do Segundo Templo. Era isso. Muito obrigado pela excelente aula, Nauter. Muito obrigado pelo adendo. Realmente, não sabia desse fato, mas não o mencionei. Observe também que os contemporâneos, quando viram a singeleza do Segundo Templo, né, eles choraram, porque até exclamaram, né, e a glória se foi, e Cabode, né, eles falaram. Um templo muito modesto. E, obviamente, depois, como bem falaste, Herodes, com toda a sua expertise, né? O seu coração duro, mas era um homem, não podemos deixar de reconhecer, um homem de excelente gosto, era um construtor, um arquiteto, né? Ele que fez o trabalho, porque tudo para ele tinha que ser o melhor, né? Grande, enorme, etc. E uma coisa que não falaste, Fernando, naquela parte em que alguns judeus entendem como essa ampliação de Herodes, até perguntaria para os colegas aí, esse aumento da construção de Herodes era interpretado por alguns judeus como uma espécie de uma profanação. Não é? Uma profanação do templo. Acho interessante esse aspecto, né? Apesar que o Segundo Templo, pelo que eu entendi, ele não era exatamente com o mesmo desenho do anterior. Pela sua simplicidade de material e etc., né? Ele era bem mais simples do anterior, já não obedecia, não é? Fielmente o padrão anterior. Sim. Muito bem. Alguém quiser contribuir mais aí, por favor. Ó, a Ieda se mexeu lá. Fala, Ieda. Não. Uma coisa também, só contribuindo, Nauter, depois da Guerra dos 6 Dias, né, em 67, a gente fica perguntando por que Moshe Dayan entregou, né? Será porque o Israel estava cansado de todos aqueles países árabes em volta dos inimigos? Eles já estavam praticamente no esforço hercúleo lá para manter de guerra. E aí eu acho que para não se isso é opinião minha, né? Para não se complicar mais, voltar uma entregou o Cotel, né, pro domínio árabe, né? E isso restringiu até hoje grandes consequências para o povo judaico, né? Com certeza. Eu acho estranho também essa decisão dele, apesar de ser uma decisão de estadista, não sei o que ele pensava, né, no momento, mas ele reconheceu, olha, Israel, os judeus conquistaram, Israel dos judeus, mas nós deixamos que vocês controlem e nós nos contentamos aqui com o muro. Eu acho que não compreendi muito bem esse raciocínio dele, né? E hoje nós estamos aí chorando, orando, né? Lamentando do lado de fora. É verdade, é verdade. Deixa eu ver quem não apareceu hoje na nossa consulta. Aquele teu grande amigo, Carlos, não está aí? Então, aquele lá do... o Nihad. Está por aí, Nihad? O Nihad, não, ele não entrou hoje. Ah, sim. Não. Eu gostaria muito de ouvir a contribuição dele, um homem muito culto, ele. Gosto muito dele. Sim, claro. O que eu queria comentar é que o muro funciona. Eu vou contar o que acontece. Pelo menos para mim funcionou. A minha sobrinha, a Fernanda Vengrove, ia fazer vestibular para medicina. Aí ela me deu um bilhetinho para pôr no muro, para Deus ajudar ela a passar no vestibular para medicina. Hoje ela já é médica, formada, já está na imagem, onde é que eu boto, Eduardo? E agora tudo que ela precisa, ela pede para eu rezar e eu rezo e as coisas acontecem para ela. Só que ela, além de... A tua imagem, aqui embaixo, ó. Ativar. Além de ela estudar, Ativar. claro, né? Ainda No quadradinho. Ela gosta das rezas do tio. Sim.
Muito legal. Mas, Carlos, sabe que uma coisa que se escuta frequentemente, sempre escutei, as pessoas vão lá para fazer os seus pedidos, seus rogos, etc. Mas eu nunca ouvi falar alguém que fosse lá colocar um papelzinho agradecendo. Não sei. A gente não sabe o que está escrito naqueles papéis. Eu nunca ouvi São falar, né? uma Mas a gente sempre quantidade ouve falar que vão enorme fazer pedidos e de rogos, né? papéis, que tem um funcionário lá do muro que passa todo o tempo Sim. varrendo, de tanto papel Sim. que as pessoas colocam. Eu não sei, Sim. mas normalmente se agradece também. Sim, sim. Vocês viram também que naquela parte do pequeno muro, uma parte pouco desconhecida de Israel, em que também, aonde era reservado para a oração das mulheres, que eu mostrei ali, uma imagem ali, também colocam também as orações nas juntas secas também, né? Tu conhece lá essa parte, Carlos? Essa parte Sim, mais conheço. desconhecida do muro? Tem a parte mista também. Sim, 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 sim. O pessoal Só que da essa parte Cibra, mista... que foi em 2018 para Israel, na excursão da Cibra, a gente fez lá uma charrarita no muro, na parte mista. O Gershon montou Sim. lá uma bimá, fez... a gente leu a Torá, bem como faz na sinagoga, ao ar livre, Sim. assim, só um todo em cima. Foi super legal. Muito emocionante Muito legal. também. A minha parte quando eu comecei a ler, eu me emocionei que não conseguia ler. Aí tive que esperar uns 30 segundos para continuar a leitura. Aí eu consegui Sim. ler. José, o José está se coçando lá. Vai, José. Estou me coçando, mas já parei de me... Ué, tem alguém gritando, hein? Sou eu mesmo? Será que é minha? Pode falar, José. Por Isso, favor. José que está falando. Mas eu não... Parece que eu estou gritando. Não. Tá tranquila a voz aqui. Está bem Pois audível. Então eu vou falar, mesmo que para mim não esteja 100%. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma aula sensacional, fora de série. Aprendi muito sobre a parte histórica da evolução do muro. Levantei um aspecto que nós não temos santos, nós não temos esse tipo de adoração, mas nós temos, me dei conta assim, um segundo local ou um segundo local com valor espiritual para nós, além da Torá, porque a Torá a gente sabe que digamos assim, a parte principal do conteúdo espiritual do judaísmo. Entendi hoje que o muro vem a ser o segundo lugar importante para isso. E isso eu devo agradecer a ti, porque realmente eu comecei a relacionar essas coisas. Me dei conta que, como nós não temos santos, não temos essas adorações, mas nós temos este muro, bem como temos a Torá, que são os principais locais ou conteúdos que nós valorizamos muito. Muito obrigado, foi excelente. Ok. Nauter, eu queria fazer uma pergunta. Tu quer falar, Gladys? Tem que abrir o microfone. Abre o som, Gladys, está fechado. Eu só queria incentivar quem for a Jerusalém que, com meses de antecedência, reserve essa tour pelo túnel do muro, porque ele é muito procurado e não adianta chegar na hora e querer fazer. E vale muito a pena. A gente caminha bastante, desce muito, e lá novamente se vê as diferentes eras históricas pelo tipo de tijolo, de pedras, pelo tamanho delas, se percebe as eras históricas, que é uma vivência que nós aqui no Brasil não temos, né? Então, só incentivar que se vá, faça esse tour com reserva antecipada.
Ah, mas que interessante. Eu não sabia, foi boa informação. Não sabia que precisava reservar. Eu achava que era só entrar ali e ir caminhando. Muita. Ah, uma boa. Vou falar para a Débora. A gente vai lá em outubro e a gente quer. E isso faz parte do nosso roteiro, sim, sim. Naldo, eu queria te perguntar uma coisa. Eu fiquei sabendo agora, por ter intermédio, que sobre a mesquita, lá que está no Monte Moriá. Tu falou que não era uma mesquita até hoje, até Não, agora não, eu pensava que era uma mesquita. Explica melhor aí para a gente não, entender. não, A maioria de não, nós não. pensa que é uma mesquita aquilo lá. Os próprios árabes, Uhum. os muçulmanos, desculpa, os muçulmanos não consideram como uma mesquita. Se não me engano, tem uma mesquita lá em cima, mas naquele prédio ele é apenas a proteção daquele local mais sagrado para nós judeus, para os muçulmanos, etc., para os cristãos, mas eles não o consideram como um local de adoração como uma mesquita, né? Não considero isso. Aquela é a Al-Aqsa, né? É a Al-Aqsa, sim. É. Sim. Mas Interessante, tem uma você- mesquita. Mas tem uma mesquita também lá onde Tem, onde no está a próprio esplanada. recinto tem, na esplanada tem, mas o Domo da Rocha não é uma mesquita. Pode se informarem, podem pesquisar na internet que não é. Embora as pessoas façam oração individualmente, etc., né? Tem uma particularidade interessante que abaixo da pedra existe uma caverna natural que ali é chamado Poço das Almas, né? Ali eu vi algumas mulheres muçulmanas ali orando. Vi algum menino também, vi uma imagem, imagem não, vi um filmezinho no YouTube, vi uma senhora, acho que mãe da criança, sei lá, um rapaz assim, um rapaz de 16 anos por aí, ele estava lá, não é? Mas eles fazem as suas orações ali também no chamado Poço das Almas, que fica abaixo do Santo dos Santos. Um detalhe interessante, pessoal, ali na pedra, isso aí eu vi numa apresentação da Aline de Israel com a Aline. Eu vi ali na rocha o local onde, no Santo dos Santos, onde era escavado, onde tem exatamente o tamanho certinho para caber a Arca da Aliança, né? Achei muito interessante esse fato demonstrado, né? E a Arca da Aliança, Nauter, acho que está onde? Não sei, ninguém sabe. Porque quando na destruição do primeiro templo, foi relacionado todos os objetos e utensílios do primeiro templo, que foram para a Babilônia. Mas a arca não foi relacionada. Então, você acredita que ela está escondida em algum lugar também, né? Pode ser, né? Eu acredito que ela Uma está teoria. salva. Eu acredito que ela está salva em algum local, mas não faço a mínima ideia. Que a própria Assim Torá como... mostra o relacionamento dos objetos que saíram, né, do templo, né? Sim, e a arca sim. não consta. Sim. Temos alguns casos interessantes, por exemplo, quando Moisés morreu, né? Quando antes de atravessar o Jordão, ele pôde contemplar a terra, né? Sim. O Altíssimo falou para ele, olha, contempla a terra, mas tu não vai entrar. Não é? E ali ele teve a passagem dele. Interessante que o local do falecimento, do túmulo dele, nunca ninguém soube, talvez para não venerar ou coisa parecida, né? Mas ninguém sabe, tem coisas assim incógnitas, né? Tanto na Bíblia cristã quanto na Torá. Tem coisa. São incógnitas, né? A gente não sabe, né? São duas incógnitas grandes, né? Que a gente... Com certeza. Hoje E a mesma... existem especulações, né? Sim, e seguindo esse raciocínio, Fernando, onde terá ido a menorá verdadeira, né? Claro, ela foi levada pelos romanos e tal, deve ter sido derretida e passaram a mão no ouro, né? Com certeza. Onde será? Certamente o Império Romano deve ter, para não deixar nenhum vestígio mesmo, deve ter derretido aqui. Era ouro, né? Deve ter derretido, com Provavelmente. certeza. E o que eu acho interessante, pessoal, é que esse ouro, ele não pode ser destruído. Ele foi transformado em provavelmente tenha sido transformado em alguma coisa. E existe até hoje por aí, em algum lugar, partes dele, né? Sim, com certeza. O ouro é praticamente indestrutível, né? Sim. Ele não reage com substância praticamente nenhuma. Então, hoje existe ainda ouro, com certeza. Deve estar lá para Roma, lá para a Itália, algum lugar lá. Mínima ideia também. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Se eu puder responder.
Eu declaro para vocês e revelo, eu não sou judeu, hein, pessoal? Não Mas sou. é bem-vindo ao clube. Sim, sim, sim. Eu me sinto parte do clube, né? Eu fiz a pesquisa aqui sobre o auspícios, ou seja, a influência do Carlos e da Débora, e o meu sangue ele veio 56% da Península Ibérica, lá na Portugal e Espanha. Depois ele desceu e se misturou para cá, mas acima da Península Ibérica eu não sei, não tem nenhuma informação. Eu espero que não tenha nenhuma mistura com o pessoal do Torquemada, só isso que eu espero, né? Então tá, pessoal. Pessoal, tá muito gostoso o papo, mas eu acho que tá bom. Chega por hoje, né? O que vocês acham? Então tá, Nauta. Muito obrigado pela todos os ensinamentos, pela essa pesquisa. Ó, vamos aplaudir. Obrigada. Obrigado. Muito legal, Nauter. Eu sei que Ótimo. deve ter dado um trabalhão enorme para fazer essa pesquisa toda. Tu teve que ler um livro de 600 páginas e mais. Se alguém, desculpa, se alguém quiser, eu sou bem liberal, eu disponibilizo ela integralmente como ela está. Posso mandar ela, não tem problema. Isso, manda que eu boto no site, então, para quem quiser Isso. baixar. Integralmente posso passar para você. Ótimo. Manda ali no grupo e ainda por cima eu vou botar no site, para quem quiser baixar, Ah, quiser ler. Pode, tem coisas interessantes ali. Maravilhosíssimo. Legal. Obrigada. Então tá. Muito Obrigada. obrigada. Obrigado. Se faz uma oraçãozinha, Carlos, ou não? Sim, Para por encerrar? favor. Por favor. Bom. Muito obrigado, Eterno, pelo privilégio que nos concedesses a todos nós de estudarmos mais a Tua Palavra e conhecermos sobre os Teus propósitos para cada um de nós. Somos agradecidos e te pedimos que nos dê uma boa noite de sono a cada um de nós, aqui representados. Abençoe os nossos familiares hoje e sempre. Em Teu nome, ó Pai, que pedimos e agradecemos, e muito obrigado. Amém. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Letra outra. Vai lá, Top. Até mais. Shalom.